Aula 3, nós estamos aqui de novo. Eu não posso começar de outra forma que não seja pedindo que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação toda vez que um vídeo novo começar. E também não posso deixar de pedir que vocês assistam as duas aulas anteriores. A primeira e a segunda, elas estão bem coladinhas e muito especiais, assim como essa também. Eu tinha dito anteriormente, lá na primeira aula, repeti isso na segunda, vou dizer agora de novo, que a gente tem pensado do edital os principais conteúdos, aqueles que são geralmente mais cobrados na prova de língua portuguesa. Por isso a gente precisa olhar para o edital, mais uma vez, esse recorte do edital desse concurso de educação com os conteúdos de língua portuguesa, para a gente pensar naquilo que a gente de fato vai estudar. Se vocês perceberem, a gente está seguindo essa ordem dos primeiros conteúdos, mas a gente precisa estabelecer uma relação muito clara entre eles para que a gente consiga se aproveitar de tudo aquilo que a gente já estudou e possa ir usando à medida que a gente vai avançando e estudando os próximos conteúdos. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar sobre funções da linguagem. Sempre aparece. Aparece no Enem, aparece nos concursos. Esse conteúdo é cobrado constantemente de várias formas. E essas formas nós vamos ver todas elas, ou pelo menos a grande maioria, aqui nessa videoaula. A gente precisa pensar primeiro o seguinte, que as funções da linguagem, elas são... Vamos lá, a gente está se comunicando aqui nesse momento. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Então, a gente está exercendo da maneira mais prática possível a linguagem. Ela é viva, nesse momento ela está acontecendo entre nós. E a gente precisa pensar que as funções da linguagem são ferramentas muito poderosas. Então, quando a gente domina essas ferramentas, é como a gente desvendar os segredos que tem por trás das palavras. Vamos lá, eu disse isso na primeira aula, também disse na segunda, as palavras são a nossa ferramenta de trabalho. A gente vai extrair dos textos, das questões, as informações que a gente precisa para chegar à resposta certa. Então, as palavras, elas correspondem exatamente a essa forma nossa de se comunicar da maneira mais eficaz. Se a gente entende o que elas dizem, principalmente quando elas se agrupam, a gente chega ao nosso objetivo, a gente depreende as informações, lembra dessa palavra? A gente depreende, a gente conclui, a gente infere de maneira mais positiva. Então, desvendar os segredos que há por trás das palavras vai corresponder exatamente a essa forma mais eficaz de utilizar a linguagem. Exatamente pelo fato de que é por meio da linguagem que a gente consegue transmitir as informações. Não só transmitir, como também extrair as informações. A gente expressa também desejos, a gente manifesta interesse, a gente emite ordens, tem tanta coisa por trás da linguagem, e quando ela aparece nos textos, aí a gente precisa saber exatamente qual é a função delas todas, porque são várias, para que a gente possa se comunicar bem e atingir os nossos objetivos da comunicação. Vamos lá, essas funções da linguagem, elas funcionam como se fosse um recurso para destacar a mensagem, para alcançar o objetivo principal do emissor. Nossa, o professor já está falando algumas palavras aí que eu nem sei o que significa, mas nem sei o que significam, mas calma. Todas elas, e essa que eu acabei de citar, emissor, nós vamos falar sobre ela já já. Porque assim, o que a gente busca quando a gente se comunica? A gente está buscando uma única coisa, se fazer entender. Então, quando a gente entende lá dentro dos nossos pensamentos quais são as funções que a linguagem exerce, a gente se comunica e se entende melhor. Para a comunicação acontecer, é preciso entender que existem alguns elementos essenciais, eu vou chamar assim, para a comunicação, e todos eles estão ligados diretamente com as funções da linguagem. Mas, professor, o que é isso? Falou tanto. O que são? Ou o que é a função, o que são as funções da linguagem? As funções da linguagem é exatamente isso que está aparecendo na sua tela. Elas são capazes, e aí eu tenho um conceito, de delimitar a intenção do enunciador. Opa, outra palavrinha importante. Enunciador, o que significa isso? Vamos já descobrir esses conceitos todos, nós vamos já esmiuçá-los, todos eles.
Mas as funções da linguagem são capazes de delimitar a intenção do enunciador e os elementos da comunicação estão estritamente relacionados com essas funções. Opa, tem mais um conceito aqui: elementos da comunicação. O que são essas coisas? Pronto, olha só como já apareceram algumas palavrinhas que eu acabei citando nessa introdução. Antes da gente falar sobre as funções da linguagem propriamente ditas, a gente precisa entender e saber o significado dessas palavras. Porque, às vezes, elas vão aparecer, vocês vão ver isso aqui nos exemplos que a gente vai apresentar, elas vão aparecer no enunciado da questão. Então, se a gente não sabe o que significa um emissor, um receptor, não sabe o que significa o código ou o canal dentro dessa discussão a respeito das funções da linguagem, pode ser que a resposta exata da questão se comprometa. E não é isso que a gente quer. Então, vamos lá. Hora de anotar, papel e caneta e lápis na mão. Esse é o momento. Não pedi lá no início da aula, mas vocês já sabem que é importante anotar as informações. Então, anota aí. O que é o emissor? Quando a gente se comunica, sempre tem alguém emitindo uma informação. O emissor é o locutor, é aquele que envia a mensagem. Nesse exato momento, eu sou o emissor, o locutor da mensagem. Só que essa posição, esse elemento da comunicação, ele não é uma coisa estanque, não fica ali paradinho, porque de repente eu posso me transformar também no emissor. Se nós estivéssemos agora numa conversa presencial, eu e vocês, e de repente alguém começasse a falar, por exemplo, se você digitar alguma coisa aí nos comentários nesse momento, você também se transforma no emissor, porque você passa a me mandar uma mensagem. O emissor é aquele que envia a mensagem e o receptor é aquele que recebe a mensagem, é o interlocutor, é o ouvinte, é o leitor, é quem recebe e interpreta a mensagem. Muito bem, estamos tratando dos dois primeiros elementos da comunicação. Existem outros? Sim. Um dos principais é exatamente a mensagem, a informação transmitida. A mensagem, aquilo que a gente está comunicando, também é um dos elementos da comunicação. Tem mais um, que é o código. O que é o código? É o sistema adotado para estabelecer a comunicação. Nesse exato momento, nós estamos usando que sistema? A língua portuguesa. O nosso código, nesse momento, é a língua portuguesa. O canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Nesse exato momento, nós estamos usando um canal mais moderno, que é o vídeo. Mas eu estou aqui falando para vocês textos orais. Então, o nosso canal, na verdade, ele tem várias facetas. Pode ser a voz, que eu estou usando agora, o texto. Então, o canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. E o contexto, qual é? São as circunstâncias, ou o que é? São as circunstâncias, ou é a circunstância, ou o ambiente que influencia na comunicação. Nós estamos agora num contexto, num momento em que vocês estão se preparando para o concurso, por isso é importante conhecer essas palavras, saber, e os elementos da comunicação, eles compõem todo o arcabouço das funções da linguagem. Vamos repetir para gravar a informação? Anota. Eu estou me demorando aqui nessa tela para que vocês tenham a possibilidade de anotar. Ah, mas o professor está falando um pouquinho rápido. Pausa o vídeo agora. Toma nota, faz um resumo de todas essas palavras, de todos os elementos da comunicação para você gravar essa informação. Vou repetir. Emissor é o locutor. É quem envia a mensagem. Eu estou cumprindo essa função nesse momento. Receptor é o interlocutor, é o ouvinte. Você que me ouve agora está cumprindo essa função. A mensagem é a informação que está sendo transmitida. O que você está ouvindo agora é a mensagem que eu quero que você receba. O código, sistema adotado para estabelecer a comunicação. Nesse momento é a nossa língua portuguesa. O canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Embora a gente esteja usando um vídeo nesse momento, mas o texto oral que está sendo produzido agora por mim está chegando para você. E o contexto são as circunstâncias e o ambiente que influenciam a comunicação. Muito bem, nós temos agora um exemplo
que assim, eu fiz questão da gente selecionar esse texto para vocês verem que quando o receptor, a mensagem, o canal, o código, alguma coisa falha, a comunicação não existe. Ainda não é uma questão para a gente responder, é apenas um texto. É porque ele é muito interessante, a gente vai fazer a leitura dele e vocês vão ver como a comunicação pode se comprometer quando o receptor ou o emissor não se entendem. E aí a gente tem falha na comunicação. A gente precisa pensar que o ato de se comunicar é essencial para os seres humanos. É através da comunicação que a gente partilha e adquire conhecimento. Nesse exato momento, a gente está fazendo exatamente isso, partilhando informação, adquirindo conhecimento. Então, os elementos da comunicação que a gente acabou de ver dizem respeito exatamente a esse fluxo comunicativo. Desde o momento em que a mensagem é emitida até quando ela é recebida, processada e compreendida. Mas, às vezes, isso não acontece. Vamos ver um exemplo? Esse texto que está na tela demonstra exatamente isso. E o título dele é Diálogo de Todo Dia. É um texto do Carlos Drummond de Andrade. E vamos ver como é que ele se processa. Vamos lá. Alguém diz assim: alô, quem fala? Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. Mas eu preciso saber com quem estou falando. E eu preciso saber antes a quem eu estou respondendo. Assim não dá. Me faz o obséquio de dizer quem fala. Todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja mudo. Isso eu sei, não precisava me dizer como novidade. Eu queria saber quem está no aparelho. Ah, sim, no aparelho não está ninguém. Como não está, se você está me respondendo? Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém. Engraçadinho. Então, quem está fora do aparelho? Ah, agora melhorou. Estou eu, para servi-lo. Não parece. Se fosse para me servir, já teria dito quem está falando. Bem, nós dois estamos falando. Eu de cá, você de lá, e um não conhece o outro. Se eu conhecesse, não estava perguntando. Você é muito perguntador. Pois se fui eu que telefonei, não perguntei, nem vou perguntar. Não estou interessado em conhecer outras pessoas. Mas podia estar interessado, pelo menos, em responder a quem telefonou. Eu estou respondendo. Pela última vez, cavalheiro, e em nome de Deus, quem fala? Pela última vez e em nome da segurança, porque eu sou obrigado a dar essa informação a um desconhecido. Bolas. Bolas digo eu, bolas e carambolas. Por acaso você não pode dizer com quem deseja falar para eu lhe responder se essa pessoa está ou não está aqui? Mora ou não mora desse endereço? Vamos, diga de uma vez por todas com quem deseja falar. Silêncio. Vamos, diga com quem deseja falar. Desculpe, a confusão é tanta que eu nem sei mais. Esqueci. Tchau. Olha como falhou muita coisa aí. A gente tinha um emissor? Tinha. A gente tinha um receptor? Tinha. Mas a mensagem era clara? Parece que não. Muito bem. Esse é um exemplo de que, embora alguns elementos da comunicação estejam presentes, a comunicação não se efetivou, ela não aconteceu da maneira mais apropriada. Então, quando a gente se comunica, todos aqueles elementos precisam funcionar de forma adequada, agregada, de forma como se fosse uma engrenagem, para que as pessoas consigam expressar as suas ideias e quem está recebendo a mensagem consiga compreendê-las. Tudo bem até aqui? Isso foi apenas a introdução. Vamos começar para a parte prática, porque a pergunta que a gente precisa fazer é: e no concurso, professor, como é que aparecem as funções da linguagem? E aí talvez alguém já esteja se perguntando: ei, peraí que esse professor nem falou que funções são essas. Realmente eu não falei não, mas a gente já precisa ver como as funções da linguagem são cobradas num concurso. Não é por isso que a gente está aqui? Muito bem, às vezes as questões podem aparecer exatamente assim. Eles talvez não peçam para você, embora também possam pedir,
Mas de cara pode não pedir necessariamente quais são as funções que vocês digam, como elas se caracterizam, como elas aparecem no texto. Pode ser que elas peçam inicialmente, ou esteja lá entre as questões, uma questão exigindo que você saiba quais são esses elementos da comunicação e como eles se manifestam. Vamos ver? Olha aí uma tirinha da Mafalda, com um texto curtinho, mas muito parecido a esse que a gente leu. E diz assim, nós vamos quadrinho a quadrinho. É um texto curtinho. Lá na aula 1 a gente falou sobre como proceder com textos curtos. Este é o caso. A gente vai ler o texto integralmente. Mas vamos dar uma passada de olhos nele para a gente ver quantos personagens tem, porque quando a gente lê, a gente precisa pensar nisso também. Vamos lá, são aparentemente 2 personagens e nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Em pelo menos 4 deles tem o que parece ser um diálogo. Então vamos lá, vamos ver o que Mafalda e o que parece ser o pai dela dizem. Primeiro quadrinho. Surpreso, ele diz: formigas! Vejam que a Mafalda lá atrás parece não dar atenção no primeiro quadrinho. E ele insiste: meu Deus, que tragédia, não há desgraça porque... Como é que é ele? Não há desgraça, por que das formigas? E aí lá vem a Mafalda, não fala nada. Traz o rádio, parece que ela estava ouvindo o rádio. E aí, o que diz a notícia do rádio? Mais vítimas da guerra do Vietnã em Argel. Uma manifestação deixou um saldo trágico de 2 mortos e a notícia continuou. Vejam que a expressão do que parece ser o pai da Mafalda já começa a mudar. No 4º quadrinho ele está bem triste. Ele já parece ter feito uma reflexão de que todo aquele mal que ele tinha visto nas formigas parece não ser real. E aí o que ele diz no final? Antipáticas. Muito bem. Tem sempre uma crítica social nas tirinhas, social por todas as vertentes nas tirinhas da Mafalda. Vamos então para o comando da questão. Considere os elementos da comunicação, aqueles que a gente viu ainda há pouco, na tirinha da Mafalda, e assinale a alternativa incorreta. Não é a correta, é a incorreta. Letra A. A personagem Mafalda aparece como uma receptora da mensagem enunciada por seu pai. Será isso? Letra B. O rádio funciona como um canal de comunicação. Será? Letra C. No primeiro quadro, ao exclamar formigas, o pai da Mafalda as trata como receptoras. Letra D. Quando houve mais vítimas da guerra do Vietnã, a ênfase na função referencial, o pai da Mafalda tira sua atenção do problema que considerava absurdo. E letra E, em não há desgraça maior que formigas, o pai da Mafalda expressa forte emoção. Essa questão eu vou pedir que vocês respondam aqui nos comentários. Porque nós precisamos, além de conhecer os elementos da comunicação, também conhecer as funções da linguagem. Tem uma alternativa aí que faz menção a ela. Mas pensa, com o conhecimento que a gente tem até agora, qual seria a alternativa incorreta? Coloca aqui nos comentários. Vamos para as funções da linguagem de verdade. Ufa, para nossa sorte, tem uma quantidade limitada. São apenas 6. E reparem, eu também coloquei aqui uma de cada cor, para a gente gravar a informação. Isso é uma forma de fazer com que o nosso cérebro grave a informação, associando também a cores. São 6, existem 6 tipos de função da linguagem. E são elas. Nós temos a função referencial, vocês vão ver que é muito simples. Temos a função poética, temos a função emotiva, a função fática, a função conativa, não confundam com conotativa. Conotativa é outra coisa, nós inclusive estudaremos sobre isso nessas aulas, estou dando um spoiler. Função conativa
E, por fim, a função metalinguística. Depois que nós virmos todas as funções, eu peço que você volte nessa tirinha da Mafalda e aí responda com toda a segurança. Se for o caso, altera, edita a tua resposta, coloca outra aqui nos comentários. Bora começar? Vamos para a função referencial. Que função é essa? É simples, presta atenção. Quando você olhar para um texto, você já vai saber se aquela função é referencial ou não. Por quê? É referencial, um texto tem essa função referencial, quando o enunciado se centra no contexto. Dizemos que a linguagem possui função referencial ou denotativa. Nesse caso, o emissor transmite a mensagem da maneira mais realista e objetiva possível. Geralmente, costumeiramente, essa é a função predominante em notícias de jornais e em artigos científicos. Anota, a função referencial é aquela que predomina em notícias de jornais e artigos científicos. A gente tem um exemplo em vermelho aí. Vamos ler? Olha só. Taxa oficial de desmatamento é de 42% maior do que apontava sistema de alertas do INPE. Vamos ler o primeiro parágrafo do texto. A taxa oficial de desmatamento na Amazônia Legal, divulgada nesta segunda-feira 18, é de 42,8% maior do que os números já divulgados antes nos alertas de desmate. Vamos ler o segundo parágrafo logo. A comparação leva em conta dois sistemas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os dados mais recentes são do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, o PRODES, que é divulgado uma vez por ano e verificou área de 9.762 km² desmatados entre agosto de 2018 e julho de 2019. Perceberam que nós só temos informações claras, diretas, objetivas? Não tem opinião nesse texto? Pois bem, em notícias de jornais e em artigos científicos nós temos a função referencial. Viu como é simples? Grava. Função referencial é aquela que traz informações diretas. O emissor transmite a mensagem de maneira realista e objetiva. E, geralmente, ela é predominante onde? Notícias e artigos científicos. Li uma notícia de jornal e eu tenho ali apenas informações, é a função referencial. Agora sim, vamos para a próxima. É a função poética. Essa é a mais simples de a gente identificar. Às vezes a gente olha para o texto e vocês sabem, o poema, a poesia, tem uma estrutura muito característica que é só dela. Então, nesse caso, nós vamos ter a função poética. Vamos lá, vamos ver. Vamos ler o conceito. Na função poética, o enunciado centra-se na mensagem. Mas, professor, a função referencial também é. Só que existem outros elementos aqui. Vamos lá. Significa que há muito mais preocupação estética e nos efeitos que a mensagem pode causar. Tudo bem que lá na função referencial, a informação transmitida, a mensagem transmitida, também pode gerar um efeito no leitor, é óbvio. Mas aqui, o enunciado costuma ser um enunciado que pode gerar muitas interpretações pessoais. Lá na referencial, não. É aquilo ali. Eu posso extrair informações, mas no caso da função poética, nós temos interpretações pessoais, porque quando a gente lê uma poesia, um poema, a gente é levado a pensar em várias coisas. Na vida, nos sonhos, nos amores, nas angústias. Então, a função poética, ela causa exatamente isso, interpretações pessoais, e ela tende a ser a função predominante onde? Poemas, músicas, quadros e obras artísticas em geral, pelas quais a gente consegue despertar na gente e no outro as mais variadas emoções, como é o caso deste poema de Cecília Meirelles, que se chama Ou Isto ou Aquilo, e vocês vão ver que ela é carregada, como é a obra toda da Cecília, de emoção. Vamos ler? Ou se tem chuva, ou não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva
e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro o doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Viu quanta emoção há por trás disso? E a interpretação que a gente pode dar pode ser a mais profunda, a mais superficial, mas ela nunca é a mesma. Essa é a função poética. Vamos para a próxima. Emotiva. Parece com a poética, mas ela tem elementos centrais e vocês não podem se confundir. Vamos ver a função emotiva. Presta atenção. A função emotiva, por outro lado, por que tem esse por outro lado? Para fazer uma diferença entre a função que a gente acabou de ver, que é a função poética. A função emotiva, por outro lado, está centrada onde? Olha só, no próprio emissor. Assim sendo, costuma tratar-se de um enunciado repleto de lirismo. Professor, o que é isso? Lá vem. Lirismo tem a ver com subjetividade. E o lirismo se constrói na primeira pessoa. Ou seja, é o eu lírico falando, é a primeira pessoa falando. O eu lírico mostra-se de maneira muito evidente. É o eu. Vamos ao exemplo. Olha só, é um trecho do livro Quarto de Desejo da Carolina Maria de Jesus, e ela diz o seguinte, na primeira pessoa, eu. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Vera Eunice. E os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo e eu estou sempre em falta. Repara que tem muita emoção carregada, porque afinal de contas a função se chama emotiva, mas quem está falando? O eu. É o eu que prevalece. Então, quando você se deparar com textos em que você tem a primeira pessoa em evidência, vai estar ali a função emotiva. Uma pequena pausa, ainda aqui nessa função emotiva. Porque para a gente poder ir para outra, nós vamos inverter um pouquinho a ordem. Nós vamos começar, diferente das 3 primeiras funções, nós já vimos a função referencial, a poética e a emotiva. E a próxima função, eu quero primeiro começar com um exemplo, para que vocês já entendam como é que ela se manifesta nos textos. Nós vamos ouvir agora o trecho de uma música chamada Sinal Fechado, do Paulinho da Viola, interpretada pela belíssima voz, a capela, da Elis Regina. Vamos ouvir? Olá, como vai? Eu vou indo e você? Tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Me perdoe a pressa. É a alma dos nossos negócios. Oh, não tem de quê. Eu também só ando a 100. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana prometo, talvez nos vejamos. Quem sabe? Ficaria ouvindo mais aqui. Que função é essa que predominou nessa letra, nessa música, nessa poesia do Paulinho?
é a função chamada de fática. Que função é essa? A função fática, ela ocorre quando o emissor testa o canal de comunicação. Mas como assim, professor? Como assim testa? A função fática, ela tem uma finalidade. Ela pretende observar se está sendo entendido pelo receptor, se a mensagem está sendo entendida pelo receptor. Ou seja, quando o emissor quebra a linearidade contida na comunicação, nós temos a função fática. Por isso que ela abre dizendo a música, alô, como vai? Qual é a intenção disso? É tentar perceber se o receptor está ligado na comunicação. Por isso que perguntas como, não é mesmo? Você está entendendo? Você está ligado? Ouviram? Ou frases como, alô, oi, estão sempre presentes na função fática. Na comunicação escrita, ela vai sempre se resumir aos recursos gráficos. Quais são eles? Aos pontos de interrogação e de exclamação, como a gente está vendo aí nesse exemplo, que é exatamente a música que a gente acabou de ouvir, que diz assim, olá, como vai? Eu vou indo bem, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Perceba que o tempo todo nós temos um movimento de solicitar que o receptor esteja ligado na mensagem que está sendo transmitida. Essa é a função fática. Ela ocorre quando o emissor testa o tempo todo o canal de comunicação a fim de observar se está sendo entendido pelo receptor. As marcas escritas, o registro gráfico disso, os sinais de exclamação e principalmente de interrogação que aparecem o tempo todo no texto. Além de perguntas como essa que nós estamos vendo. Não é mesmo? E aí, compreendeu? Você está ligado? Inclusive as gírias entram aí na função fática. Bora para a próxima. Não faça confusão. Não é conotativa. Vai que aparece lá no concurso uma pegadinha conotativa. Não, 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 não. Conotação, eu repito, é outra coisa. Nós vamos estudar ainda sobre isso. A função conativa, ela ocorre quando o emissor tenta convencer o receptor a praticar determinada ação. Ela é, inclusive, chamada também de apelativa, porque, óbvio, o objetivo é convencer o receptor a fazer alguma coisa. Aqui, o enunciado procura sempre estabelecer um vínculo muito forte com o receptor, chamando sua atenção, ou seja, a conação e não a conotação. A conação apresenta ênfase no receptor da mensagem, ou seja, tem o objetivo de persuadir o destinatário, o interlocutor, e influenciar o seu comportamento. Essa função está fortemente relacionada a anúncios publicitários. Se vocês olharem, as palavras que nós destacamos em laranja, porque essa é a cor da função conativa, são todas aquelas que vocês precisam anotar. A função conativa se manifesta onde? Vamos lá, de baixo para cima. Nos anúncios publicitários. E nós vamos já ver esses exemplos aí, ler todos eles. Com que objetivo? Persuadir ou influenciar a quem? O receptor. Por isso que o vínculo muito forte está nele. Essa é a função conativa. Vamos ver o exemplo. É uma propaganda, é um anúncio publicitário de conscientização a respeito da dengue. E aí, veja que o verbo no imperativo já aparece. Vire, cuidado com a água parada, evite a dengue. Qual é o objetivo? Conscientizar as pessoas a respeito dessa preocupação sanitária, para que as pessoas não se infectem. Então, a gente tem aí a função conativa presente, primeiro por estar num anúncio publicitário, depois porque tenta persuadir e influenciar o comportamento do receptor a tomar uma outra atitude. Muito interessantemente, a função conativa também aparece na oração do Pai Nosso. Porque, embora seja uma súplica, a gente espera que o Pai Nosso atenda o nosso pedido tomando algumas atitudes. Olha só.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós temos vários verbos aí pedindo alguma coisa para que o Pai do céu seja influenciado a tomar uma atitude de nos abençoar. Nessa oração, a gente também tem a função conativa. Vamos para a próxima. Só que a gente não pode ir para a próxima antes de vir aqui de novo. Pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho e fique acordado. Ei, você está aí? Que função da linguagem eu estou usando agora para a gente se comunicar? Viu como a linguagem está presente em todos os lugares? A gente consegue usar aqui um exemplo real e vivo dessas funções? Agora sim, a gente vai para a próxima. Mas se inscreve no canal. Se você está chegando agora pela primeira vez, assiste às aulas anteriores e se inscreve no canal. Bora para a próxima? Função metalinguística. Essa também é muito fácil da gente identificar. Sabe por quê? Porque assim, é como se fosse, eu já vou adiantar o resumo do conceito. É a língua falando da língua. Como assim, professor? Vamos ver. A função metalinguística é a utilização do código. Lembra do conceito do código? É a utilização do código para falar dele mesmo. Uma pessoa falando do ato de falar, outra escrevendo sobre o ato de escrever, palavras que explicam o significado de outra palavra. Nesse tipo de situação, a gente tem o quê? A função metalinguística. Vamos ver um exemplo. A gente tem... Não? Continua lá. Tá tudo bem. Vamos ler os exemplos. A gente já deu spoiler. É para eles continuarem, porque tá vindo uma coisa boa aí. Tá chegando o Dia das Crianças, né? Então é por isso, foi de propósito. Vamos lá. Olha só. Chega mais perto, é o primeiro exemplo. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta sem interesse pela resposta: pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Esse é um trecho do poema Procura da Poesia, também do Drummond. E se vocês perceberem, o assunto central são o quê? As palavras. E para falar delas, nós estamos usando o quê? As palavras. Essa é a função metalinguística. Por que a gente chama assim? Simples, porque nós estamos usando o código, a língua portuguesa, para falar dela mesma. Quando a gente dá um conceito, como é esse aí o conceito de frase, a gente também tem a língua falando dela mesma. Onde é que mais aparece a função metalinguística? Lá no dicionário. Dicionário é o exemplo mais palpável da função metalinguística, porque a gente tem lá as palavras e os significados dela. E que código a gente usa para explicar os significados das palavras da língua portuguesa? A própria língua portuguesa. Agora sim a gente vai ver um exemplo visual da função metalinguística. E aí, ao final, eu vou perguntar para vocês se vocês perceberam realmente por que no vídeo que a gente vai assistir agora, nós temos a função metalinguística. Bora lá, bora ver. De onde vem? Eba, acabei a lição. Vou ver televisão. Mãe, cadê a TV? A televisão pifou, Kikinha. Que tragédia! Surpresa! Papai, minha TV querida voltou! Ué, mas por falar nisso, de onde veio a TV? Do concerto, Kikinha. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika.
Os primeiros televisores foram fabricados no início do século passado, depois de muitos estudos. A imagem que a gente via era em preto e branco. A primeira transmissão de um programa de TV foi feita em 1927 na Inglaterra. No Brasil, a televisão só chegou em 1950. Naquele tempo, todas as transmissões eram feitas ao vivo. Ao vivo? Ao vivo quer dizer que os programas eram feitos, transmitidos e assistidos ao mesmo tempo. Até hoje, muitos programas como os telejornais, jogos de futebol e shows são transmitidos ao vivo. Mas a maior parte da programação é feita de programas gravados para serem transmitidos um tempo depois. E quando a TV ficou colorida? A primeira TV em cores surgiu na Rússia em 1949, mas só em 1955, nos Estados Unidos, começaram a ser fabricados os aparelhos de televisão em cores. No Brasil, a primeira transmissão em cores aconteceu em 1972. De lá para cá, a televisão evoluiu muito. Os velhos aparelhos a válvula deram lugar a modernos televisores de tela plana. Por que é que a gente está dizendo que nesse vídeo tem a função metalinguística? Pensa aí. Por quê? Sobre o que se está falando? Qual é o assunto principal desse vídeo? O que é que quebra lá no começo e deixa a nossa personagem infantil desesperada? Televisão. E que instrumento eles utilizaram para falar sobre a televisão? A própria televisão. Então, todas as vezes, vamos imaginar, é claro que não vai ter um vídeo sobre a televisão na prova, a gente trabalha com textos escritos lá. Mas quando a gente tiver a linguagem explicando a própria linguagem, nós vamos ter, então, a função metalinguística. Falamos sobre todas? Falamos sobre todas. E aí, para fixar, bora ver um mapa mental. A gente não tinha visto o mapa mental até agora ainda. E esse é do site Toda Matéria. Nós vamos deixar o link aqui hospedado para que vocês possam acessar e ler mais sobre isso e, inclusive, baixar, se quiserem, esse mapa mental. Vamos ver as funções da linguagem? Não sei se a gente vai seguir exatamente a ordem da apresentação, vamos tentar. Mas vamos relembrar os elementos centrais de cada uma dessas funções. Partindo da informação central, funções da linguagem, as suas formas de utilização, segundo a intenção do falante. Vamos lá para a função referencial, lá em cima. Qual é a característica dela? A função referencial informa de forma objetiva, lembra disso? Geralmente em terceira pessoa, e ela é usada em materiais didáticos, textos científicos ou em textos jornalísticos, como a gente falou lá no início da explicação. A outra função que a gente viu foi a função poética, está embaixo da referencial. Ela valoriza a forma da mensagem, utilizando linguagem figurada. Onde a gente encontra? Onde a gente encontra? Na literatura, na publicidade. E faz o quê? Desperta na gente várias interpretações. Próxima função é a função emotiva, está lá do outro lado. Expressa emoções de maneira subjetiva com foco na primeira pessoa e a gente vai ver isso muito nos textos poéticos, nos diários, porque os textos são carregados de muita emoção. Outra função, a fática, logo embaixo da função emotiva. Mantém ou interrompe a comunicação focando na interação entre o emissor e o receptor. Lembra das perguntinhas? E aí, está me entendendo? Oi, como vai? Tudo bem? Esses elementos marcam a função fática e estão presentes geralmente nos registros escritos dos diálogos. A outra função é a conativa. Eu vou repetir. Não confunde.
eles podem levar vocês à confusão. Não se confunde. A função conativa e não conotativa. Conativa pretende o quê? Ou o que ela espera? O que ela busca? Convence o receptor usando uma linguagem imperativa. Ela diz para você fazer determinada coisa. E geralmente está presente em propagandas e discursos políticos. A gente acabou de passar por um período eleitoral. Pois bem, ali nos discursos eleitorais está presente a função conativa, porque quer convencer você de alguma coisa. A última, que foi a que a gente viu, inclusive com o exemplo do vídeo, é a função metalinguística. Ela explica a própria linguagem, utilizando-se de quê? Da metalinguagem, ou seja, da própria linguagem. Os principais exemplos onde ela mais aparece na gramática e nos dicionários. Quando a gente vê um conceito explicando alguma coisa relacionada à língua portuguesa, a gente tem a função metalinguística. Grava, vamos pausar o vídeo. Se quiser, dá até um print agora na sua tela para você ter essa informação. Embora eu tenha dito e vou repetir, a gente vai deixar hospedado aqui o link desse mapa mental para que você possa obter essa informação. Bora praticar? Bora lá. Tem questão para a gente responder. E aí é textão. Mas vamos usar uma das dicas que a gente estudou lá na primeira aula. E eu ainda não assisti a primeira aula. O link está aqui embaixo. Terminou essa daqui, clica nele e assiste inteira a próxima aula. Eu preciso relembrar algumas coisas. Faz a mesma coisa. Clica agora no link aqui embaixo e assiste a primeira, a segunda aula. E aí você vai refrescando a memória a respeito daquilo que a gente já estudou. Dessa vez nós não vamos primeiro para o texto, nós vamos para o enunciado da questão. Porque tem aí um negocinho interessante que eu ainda não tinha falado e eu deixei para esse momento. Você sabia que os textos podem ter mais de uma função? Ou, na verdade, a linguagem, as funções da linguagem podem aparecer mais de uma vez, ou em duplicidade, e às vezes até em triplicidade nos textos. Por isso que o enunciado diz assim. Vamos lá, vamos ler. As funções da linguagem predominantes no texto, e aí eu estou considerando todos os plurais, considerando a intencionalidade do ato comunicativo, é ou são. Por que tenho essas duas opções? Porque nesse texto nós podemos ter uma ou mais funções da linguagem. Vamos ler o texto para ver se a gente encontra uma só, porque se vocês olharem, nós temos alternativas aí, temos pelo menos uma alternativa, duas alternativas que apresentam apenas uma função. Mas temos outras alternativas que têm duas funções. E, professor, um mesmo texto pode ter várias funções da linguagem? Sim, pode ter. E se você consegue identificar todos eles, fica mais fácil para responder. Vamos lá? Vamos ler o texto. Sou eu que começo? Não sei bem o que falar sobre mim. Não me sinto uma mulher como as outras. Por exemplo, odeio falar sobre crianças, empregadas e liquidações. Tenho vontade de cometer araquiri quando me convidam para um chá de fraldas e me sinto esquisita à beça usando um lencinho amarrado no pescoço. Mas segui todos os mandamentos de uma boa menina. Brinquei de boneca, tive medo do escuro e fiquei nervosa com o primeiro beijo. Quem me vê caminhando na rua de salto alto e delineador jura que sou tão feminina quanto as outras. Ninguém desconfia do meu hermafroditismo cerebral. Adoro massas cinzentas. Detesto cor-de-rosa. Penso como um homem, mas sinto como uma mulher. Não me considero vítima de nada. Sou autoritária, teimosa e um verdadeiro desastre na cozinha. Peça para eu arrumar uma cama e estrague meu dia. Vida doméstica é para os gatos. Nossa, pareço uma metralhadora disparando informações como se estivesse preenchendo um cadastro para arranjar marido. Ponha na conta da ansiedade. A propósito, tenho marido e tenho 3 filhos. Tenho um cérebro masculino, como lhe disse, mas isso não interfere na minha sexualidade, que é bem ortodoxa. Já o coração sempre foi gelatinoso, me deixa com as pernas frouxas diante de qualquer um que me convide para um chope. Sou tantas
que mal consigo me distinguir. Sou estrategista, batalhadora, porém traída pela comoção. Num piscar de olhos fico terna, delicada. Acho que sou promíscua, Dr. Lopes. São muitas mulheres numa só. E alguns homens também. Prepare-se para uma terapia de grupo. Esse é o trecho do romance Divã, da Marta Medeiros. E qual é, ou quais são as funções da linguagem presentes ou presente nesse texto? Vamos lá, vamos analisar. Vocês viram que tem muita emoção aí, não é? Muita emoção. A gente viu durante todo o texto que a emissora fala em primeira pessoa. Eu sou, eu faço, eu aconteço. E é realmente assim que a mulher tem que agir. Então a gente verifica a função emotiva ou expressiva da linguagem se manifestando. E se vocês perceberem, os verbos estão flexionados, conjugados em que pessoa? Na primeira. Indicando o quê? Um caráter subjetivo do discurso. Será que a gente viu isso em alguma das funções? Lembra lá, que função é essa? A narradora, que também é personagem, ela fala de quê? Ela fala sobre si mesma, apresentando o quê? As suas opiniões sobre dois universos, tanto o masculino quanto o feminino, que ela se diz incorporar. O que a gente tem então aí? A gente tem outra função. Opa, estamos começando a responder a questão. Além de ter a função emotiva, a gente tem qual função também? Pensa, qual? Perceba que ela faz o tempo todo um convite para que o interlocutor, principalmente no final, quando ela chama ele pelo nome, para que ele preste atenção naquilo que ela está dizendo. Que função é essa? É a chamada função fática. A função fática se manifesta a partir do momento em que a narradora mantém um contato com o seu interlocutor. Como eu disse, ela inclusive chama ele pelo nome. E usa também alguns vocativos para marcar o diálogo, chamando ele o tempo todo. Qual será a resposta certa? Já dá para responder a questão? Letra A, é só a função metalinguística? Não pode ser, a gente descarta de pronto, porque não está usando a linguagem para explicar a própria linguagem. A letra B, nós já dissemos que a função emotiva está aí toda ela na questão. E a função fática também. Mas vamos ver as outras alternativas. Função fática a gente já sabe que tem, mas tem a função referencial, tem o uso da terceira pessoa, é um texto científico, é um texto jornalístico? Não, então a letra C também não pode ser. Nós só temos aí a função emotiva, já sabemos que não, temos mais de uma. E a letra E, de novo, repetição, fática e metalinguística, e a gente já descartou que a metalinguística não está aí. A resposta certa, portanto, é a letra B, confirmando então que os textos podem ter mais de uma função. Vamos para a próxima. Adoro esse tipo de questão, porque ela traz tudo o que a gente precisa para responder. Pode ter no concurso questão assim? Pode, porque a gente precisa ficar pensando agora no conceito propriamente dito. Não tem como errar. E aí, para responder essa questão, a gente também vai fazer diferente, porque é a hora de usar papel e caneta. Presta atenção, lá na aula 1, eu disse a vocês que sublinhassem os textos lidos, que buscassem as informações principais que estão no texto e muitas vezes nas alternativas. E esse aqui é um exemplo em que a gente vai fazer isso. Por quê? Nós precisamos ver, dentro da questão, que já traz as informações que a gente quer encontrar a respeito da resposta. Bora então para o quadro? Pela primeira vez a gente vai usar o quadro aqui nas nossas aulas. E aí a gente tem, é quase um relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Só que a gente precisa lembrar daquilo que a gente estudou para não errar. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ler aquilo que está à nossa direita. E a gente vai buscando lá as informações e os números, tá bom?
Vamos lá, acompanha comigo. A primeira assertiva diz assim: centrada no emissor, tem como intencionalidade exprimir emoções, sentimentos e opiniões subjetivas. Que função é essa? Nós temos o nome dela, os nomes delas todos aí: emotiva, apelativa, referencial, fática, metalinguística, poética. Qual delas é? A gente sabe que a função da linguagem que é centrada no emissor, que tem como intencionalidade exprimir emoções, é exatamente a função. Qual é? A função emotiva. Então, é o número 1. Ah, já consigo responder com isso daí. Consigo, é claro que eu consigo. Todas as alternativas começam com o número 1. Será que a gente já consegue responder? Calma, vamos devagar. Segunda assertiva diz assim: tem como intenção o trabalho com a mensagem, podendo inclusive contribuir com a função estética do texto. Qual foi a função que a gente citou aqui que contribui para a construção estética do texto? Qual é? É a função poética. E por que é que a gente... indicada aí pelo número 6. Por que a gente está falando que a função poética contribui para a construção estética do texto? Lembra que eu falei que geralmente o poema, a poesia, a música se constrói, ela tem uma aparência muito específica? Então pensa nisso. Nós temos aí a função poética. Terceira assertiva: ênfase no interlocutor com o objetivo de persuadi-lo. Qual é a função da linguagem que pretende persuadir o interlocutor, a pessoa com quem a gente se comunica? Qual é? Lembra? Qual é? Já? Descobriu? Pensa. É a função produção? Estamos respondendo junto. Número 2, que é a função apelativa. A gente está pedindo. O exemplo que eu dei ainda há pouco: acabamos de passar por um período eleitoral. O que os políticos mais faziam? Apelavam pela nossa confiança. Muito bem. Próxima assertiva: tem como característica a tentativa de se manter o ato comunicativo em curso. Lembra, a gente leu um texto aqui, a gente ouviu uma música sobre essa função. Qual é essa função? Qual é? É a função fática. Número 4. Será que com esses números a gente já consegue responder a questão? Consegue? Ou ainda tem alguma dúvida? Se não consegue, está muito próximo, né? Mas vamos logo matar as próximas. Próxima assertiva: é o código explicando o próprio código. Por favor, função metalinguística. Vamos colocar o número 5 aqui. É o número 5? É o número 5, estou certo? E a última, agora não tem mais como errar, né? Com objetividade, a intenção é informar. A gente tem, portanto, a função referencial. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa, produção? É a letra A. Muito simples, muito fácil. Vamos voltar para a questão em tela cheia para a gente perceber. Tínhamos tudo o que a gente precisava para responder a essa questão. Nesse tipo de atividade, minha gente, leia com atenção como nós fizemos agora. Ah, mas eu já encontrei a resposta. Calma, se certifica de marcar tudo direitinho. Porque às vezes ali na pressa, agora eu vou falar de uma questão subjetiva, na hora de responder a questão, a gente perde a alternativa por conta da pressa. Ah, mas eu já tenho certeza. Mas se certifica, tem toda a certeza de que você está marcando a resposta certa e levando para o gabarito a resposta exata, para não perder essa pontuação. E acabamos. Porque quando a gente chega aqui, você já sabe que a gente está indo para a reta final. Muito bem, essa é a terceira aula dessa nossa sequência. Falamos hoje sobre as funções da linguagem. Qual será a temática da próxima aula?
Para você descobrir isso, você se inscreve no canal, ativa o sininho e toda vez, estou cansado de dizer isso já, mas vou dizer, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado para receber a informação. A produção está me lembrando aqui de uma coisa que eu ia esquecendo. Na aula 1 e na aula 2 tem um formulário e aqui na aula 3 também tem, para você testar os conhecimentos que você adquiriu aqui nessa aula. São 5 questões. Foi assim no primeiro simulado, no segundo simulado e nesse terceiro é a mesma coisa. Aqui embaixo você encontra, além de outros materiais de estudo, o primeiro link é exatamente sobre esse simulado. Você clica nele e vai direto para 5 questões que você pode responder rapidamente. Rapidamente assim, elas são simples, elas são curtinhas. Você pode responder pelo próprio celular, pelo tablet. Só não dá para responder pela televisão, mas pelo celular você consegue, pelo computador. Se você estiver assistindo, clica no link aqui embaixo, no primeiro link, e você vai ser direcionado para esse simulado. No final, aparece um último botão dizendo assim, ver nota. E aí você consegue saber quantas questões você acertou e quantas você errou. Nossa torcida é para que você acerte todas. Mas se você tiver errado, você volta no vídeo. Eu disse isso, acho que na primeira aula. Aqui você tem a oportunidade de ter o professor junto com você o tempo todo. Você volta, assiste de novo, revisa aquelas suas anotações e grava todas as informações. Você vai ver que as questões aqui têm a ver com tudo aquilo que a gente estudou nessa aula. E a outra vantagem que eu citei no nosso primeiro encontro, e eu cito aqui de novo, essas questões foram extraídas de edições anteriores, de concursos anteriores, aplicados pela banca Nosso Rumo, que é exatamente a banca que vai aplicar o concurso de agora da educação. É isso, minha gente. Eu espero que, mais uma vez, a gente tenha colaborado com esse processo de estudo de vocês e a gente vai se ver aqui na próxima aula. Muito obrigado mais uma vez. Até logo.